Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Na aula passada nós vimos a primeira parte e é bom a gente dar uma recordada para vocês entenderem que os Estados Unidos, antes de se tornarem Estados Unidos, eles eram as 13 colônias do norte da Inglaterra, pertencia à Inglaterra. Essas colônias estavam divididas em colônias do norte e colônias do sul, sendo que as colônias do norte faziam uma colonização de povoamento, ou seja, a maioria eram protestantes europeus, principalmente ingleses, que estavam fugindo da perseguição religiosa e foram para essa terra, vamos assim dizer, de ninguém. E lá eles começaram a fazer uma nova vida, ou seja, transformar aquele lugar num lugar que pudesse ter condições deles ganharem dinheiro e fazerem as suas vidas lá. Por isso que foi o que a gente chama de colonização de povoamento, ou seja, que tinha como base a mão de obra livre, o comércio, e tudo que eles produziam era para abastecer o mercado interno. A outra parte das colônias eram chamadas colônias do sul, e que era o oposto. Né? Fizeram lá uma colonização de exploração. Então, era uma mão de obra baseada na escravidão, latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, e monocultura, que era a plantação de algodão visando o mercado externo. Então, era uma divisão totalmente oposta. A mais rica, a colônia do norte, mais desenvolvida, a mais atrasada, as colônias do sul. Então a gente vai ver agora como é que vai desenrolar essa questão da guerra, certo? Declaração de Independência dos Estados Unidos. Só para a gente lembrar que na nossa primeira parte nós falamos lá da reunião, né, dessas colônias, menos a Geórgia, que a gente chama do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, os colonos fizeram uma carta para o rei inglês, pedindo a ele que revogasse as leis intoleráveis. Lembra? A Inglaterra, gente, começou a cobrar dessas colônias os prejuízos que ela estava obtendo com as guerras, porque manter um país em guerra é um custo muito alto. Então, a pior foi a lei intolerável, que fechou o porto de Boston para pagar os prejuízos. Né? A Inglaterra lançou lá a lei do chá, que fazia concorrência direta com os colonos do norte, que também eram produtores de chá. E quem só tinha o direito de carregar esse chá de Boston para a Europa eram as companhias das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa, só para vocês recordarem. O que vai acontecer? Aí a paciência dos colonos do norte, deixar bem claro, a paciência acabou e 150 colonos, infelizmente, né, ainda usaram os índios, fantasiados de índios, vestidos de índios, na verdade, foram lá e derrubaram todo o carregamento de chá que havia nesses navios. O rei inglês quis que eles pagassem imediatamente o prejuízo, e aí lançou-se as leis intoleráveis. Fechamento do porto de Boston, não poderia haver reunião, e principalmente mandou mais soldados ingleses para essas colônias, sendo que os colonos tinham a obrigação de dar hospedagem para esses soldados ingleses. Aí, pessoal, a paciência dos colonos, né, que inclusive eram extremamente leais ao rei da Inglaterra, só que a paciência esgotou, porque o rei mostrou uma intransigência, autoritarismo, e aí não teve outro jeito. Então, quando eles fizeram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, foi uma questão tímida. Né? Agora a gente vai ver o que foi o segundo Congresso da Filadélfia. Foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias. Então a diferença já para essa segunda é que nenhuma ficou de fora. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível
manterem-se sob o domínio colonial inglês, uma vez que consideravam as ações da metrópole eram desrespeito aos interesses dos colonos. Então, pessoal, esse segundo congresso já deixou claro, bom, não tem negociação? Então não tem outro jeito, até porque os conflitos já haviam começado. Desse congresso, elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. 4 de julho de 1776, século XVIII. Então, essa é a data oficial, que eles consideram oficial, né, inclusive um feriado que para tudo, porque os norte-americanos eles são extremamente patriotas, essa data aqui para eles é de um orgulho enorme, diferente aqui, né, gente, infelizmente da nossa história, porque quando chega 7 de setembro, boa parte não sabe nem o que significa, o que é uma tristeza para nós professores de história. Então, 4 de julho de 1776 é a data oficial da independência dos Estados Unidos. Foi aí que terminou? Não, pelo contrário. Aqui foi a declaração de independência e agora vai vir a guerra. Os colonos reunidos no Congresso estabeleceram 27 causas que explicam a declaração de independência e os motivos pelos quais os colonos estavam insatisfeitos. Então, pessoal, nessa declaração ficou bem claro o porquê deles partirem para o confronto direto com os ingleses. Aqui eu fiz uma citação de um historiador muito importante, filósofo Leandro Carnal, que ele diz o seguinte: as leis mercantilistas. O que eram essas leis mercantilistas? Lembra lá do mercantilismo? Que eram práticas dos reis absolutistas de tirar das suas colônias aquilo que mais pudesse dar lucro, ou seja, eram só de um lado, as leis mercantilistas, né? Que dizia também a questão lá do metalismo, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria, mas tudo isso tirando das suas colônias. As guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deviam sustentar. Vamos deixar claro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Guerra de 7 Anos, ela foi fundamental, a Guerra de 7 Anos contra a França, deixar bem claro, Inglaterra e França nunca se bicaram, então a Guerra de 7 Anos foi determinante até para essa determinação, dessa declaração que eles vão se tornar independentes da Inglaterra, evidente que não seria de uma forma pacífica, vai ter guerra. A paciência dos colonos, sua calma e ponderação são destacadas em oposição, ou seja, ao contrário da posição intransigente, quer dizer, o rei inglês jamais tentou negociar com os colonos, e também do autoritarismo do rei da Inglaterra, que era o Jorge III. Então, o rei, ao invés de perceber que os colonos tinham até uma lealdade muito grande a ele, na verdade, em nenhum momento, lá no primeiro congresso da Filadélfia, eles não queriam essa declaração de guerra. Eles queriam que o rei fosse um pouquinho menos intransigente e revogasse não só as leis intoleráveis. O rei, ao invés de tentar negociar, não, ele partiu para a ignorância e mandou mais soldados ainda. Então, ficou bem destacado. Os colonos não queriam a independência em relação à Inglaterra. Eles eram fiéis ao rei. E o que o rei deu em troca? A intolerância, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson, que era um cara brilhante, inclusive ele vai ser o 3º presidente dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson praticamente foi quem elaborou essa declaração e ele era um cara que praticamente mantinha os ideais iluministas, a liberdade, a igualdade e principalmente a democracia. Então Thomas Jefferson teve um papel importantíssimo aqui nessa declaração. Com a independência, foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Então, pessoal, não foi simplesmente declarar, olha, eu estou independente de você. Não. Infelizmente,
custou a vida de muita gente e durou 5 anos. Vamos ver como é que foi a guerra. A Guerra de Independência dos Estados Unidos. A Guerra da Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos, como a gente já falou. Os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental. Aqui eu queria até aproveitar, fazer um parêntese. Gente, as primeiras batalhas, os colonos perderam, até porque eles não tinham esse caráter militarista, eles não estavam preparados para uma guerra. Então a gente vai ver que a união com outros países que, obviamente, odiavam a Inglaterra e tinham interesses econômicos, vai ser fundamental para que os colonos consigam vencer essa batalha. Então, após o rompimento com a metrópole, desenvolveu-se nos Estados Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país. Então, pessoal, os Estados Unidos, quando nasceram, naquela declaração de independência que a gente acabou de falar, 4 de julho de 1776, basicamente, lá na sua Constituição, já tem esse dispositivo de o cidadão norte-americano poder ter armas. Isso aqui é um assunto muito delicado e que eu só queria deixar claro. Você não é armando a sua população que você vai diminuir a violência ou conseguir a paz, muito pelo contrário. Então, essa é a opinião da professora aqui. Os Estados Unidos, dentro da sua Constituição, o cidadão pode comprar armas. Mas isso aqui já começou a ser revisto, até porque vocês sabem que, infelizmente, sempre há massacres, sempre há pessoas, vamos assim dizer, um pouco não muito normais, que causam massacres em aeroportos, principalmente em escolas, então não é por aí, tá? Então, essa questão do dispositivo de armas nos Estados Unidos também, viu, gente, deixar isso claro, não fizeram dos Estados Unidos um país sem violência, tá ok? Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para lidarem com as tropas na América. Inclusive, o melhor que eles tinham dos seus generais foram mandados para a guerra. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que lhes forneceram informações importantes. Então, presta atenção, isso aqui é uma outra questão importante. Então, teve lá uns X9, uns traíras, que passaram para o lado aí do inimigo e começaram a dar informações para os ingleses de como os colonos iriam agir. Então, houve também traição. Entretanto, também, os colonos, por sua vez, uniram-se contra ingleses motivados. Então, gente, olha que interessante. Você tinha a traição de vários colonos, que dedaram, X9, o que ia ser feito. Também havia ingleses que, motivados aí pela guerra, pela adrenalina da violência, começaram também a mudar de lado. Então, foi traição dos dois lados, tá? Nisso, aí agora vem a parte mais importante. Franceses e espanhóis entraram no conflito. Então, vamos deixar bem claro. Só os colonos provavelmente não teriam conseguido vencer os ingleses. Aí eles vão ter ajuda de franceses e espanhóis. Entraram no conflito fornecendo apoio vital aos americanos. O que a gente quer dizer com isso? Que sem a ajuda dos franceses, principalmente franceses, e também da ajuda dos espanhóis, os americanos não teriam vencido. Os dois primeiros, franceses e espanhóis, tinham interesse em enfraquecer os ingleses no continente americano. Pessoal, vamos lembrar, Inglaterra era o time a ser batido. Lembra-se que a Inglaterra foi uma nação poderosíssima, mais rica da Europa, principalmente no século XVIII. Então, para eles, somente o francês, o sempre eterno rival e inimigo da Inglaterra, entrar nesse conflito para eles era altamente interessante, porque se eles ajudassem os norte-americanos, era uma forma de atingir os
os ingleses e também porque tinha interesse ali em algumas terras desse continente. Só lembrando que lá na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra venceu os franceses. Então os franceses já estavam com a Inglaterra por aqui, certo? Então a França já tinha um sentimento de revanche, de ódio e queria, de uma certa forma, vingar a derrota na famosa Guerra de 7 Anos, né, que foi, inclusive, a disputa por esses territórios na América do Norte. Tá? A Guerra dos 7 Anos foi porque França e Inglaterra brigaram por esses territórios. A Inglaterra venceu e a França ficou sem alguns desses territórios, certo? A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a famosa Batalha de Yorktown. Yorktown está localizado hoje na Virgínia, no estado americano da Virgínia, e é considerado, pessoal, uma das batalhas mais importantes da nossa história, pela forma de estratégia, pela forma de como ela foi, como se desenvolveu. E o grande personagem dessa batalha foi justamente o general George Washington, que foi extremamente importante também aí nessa batalha. Tá? Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que estavam envolvidos nisso, havia 8.000 ingleses, soldados ingleses, 9.000 soldados norte-americanos. Os rebeldes que a gente fala, né? Desses 9.000, ainda se juntou 2.000 franceses. Então, eram 11.000 soldados lutando pelo lado dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E é considerado uma das batalhas mais interessantes e mais importantes aí da nossa história, pela estratégia e como essa batalha se desenvolveu. A vitória final dos colonos americanos aconteceu, né, nessa batalha que eu acabei de explicar, que ocorreu em 19 de outubro de 1781, né, ainda século XVIII. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris, em 1783. Então, assim que essa batalha foi vencida, não quer dizer que logo de cara os ingleses assinaram, não. Demorou mais um pouquinho, os norte-americanos nessa batalha conseguiram fazer com que as tropas inglesas pedissem rendição, mesmo com os seus mais famosos generais, até porque eles eram numericamente inferiores à quantidade para o lado norte-americano, e depois que eles pediram a rendição, ainda demorou para ser assinado esse Tratado de Paris em 1783, reconhecendo a independência da antiga 13 colônias do norte em relação à Inglaterra. Aí, eu fiz aqui para vocês o porquê desses dois países ajudarem os Estados Unidos. Isso aqui é importante. Por que a França ajudou na independência dos Estados Unidos? O envolvimento francês na guerra de independência dos Estados Unidos aconteceu por quê? Os franceses tinham interesse em enfraquecer os ingleses na América, lembrando que durante o século XVIII, as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, que eu sempre estou falando, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. Então, só lembrando, Guerra dos 7 Anos foi uma guerra justamente pela ambição por esses territórios. A França levou o pior, perdeu e ainda teve que ceder os territórios que pertenciam já a ela. A Guerra de Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses também como uma possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses foram obrigados, devolveram para a França, Senegal, na África, e algumas ilhas do Atlântico, e também algumas terras na América para os franceses, que a gente vai falar disso depois. E os espanhóis também lutaram ao lado dos colonos e receberam de volta Minorca, que é do território espanhol, uma ilha no Mediterrâneo e territórios que seriam hoje no atual estado da Flórida. Pessoal, aqui ao lado eu coloquei aqui para vocês o documento original desse segundo
Congresso Continental da Filadélfia, aonde está, né, declarado aí a revolta e a guerra contra os ingleses. Então aqui é o original. E aqui algumas imagens para ilustrar o que nós estamos falando, ok? Vamos ver agora, pessoal, quais foram as consequências da independência dos Estados Unidos. Aqui ao lado é a bandeira, lógico, atual norte-americana, que por sinal é muito bonita como a nossa. A independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são, lógico, os Estados Unidos, né, não vai ter mais esse nome, colônia, as 13 colônias do Norte, passam a ser os Estados Unidos da América do Norte, totalmente independente da Inglaterra. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos que inspiraram o movimento de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. Então, saindo aqui da independência dos Estados Unidos, vamos falar de outros países na América Central e na América do Sul, principalmente a América do Sul, porque a independência dos Estados Unidos vai servir de inspiração para que outras colônias também declarassem a sua independência. Uma delas, o próprio Brasil, em relação a Portugal. Republicanismo considerou-se como alternativa política no século XIX. As colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Então, continuando aí nessa questão de como a independência dos Estados Unidos foi importante para influenciar as colônias nas Américas, a gente vai ver também que muitas dessas colônias espanholas que pertenciam à metrópole, né, à coroa espanhola, vão também passar pelo processo de independência e adotar o que também é o nosso regime, que é uma república, certo? Declínio do domínio colonial na Inglaterra e na América continental. Então, gente, após a independência dos Estados Unidos, praticamente a Inglaterra deixa de ter colônias aqui. Então, praticamente, a Inglaterra, para ser bastante sincera, ela começa a perder um pouco aí do seu protagonismo, né, da sua estrela, ou seja, já esse prestígio, esse poder político e econômico começa a dar uma enfraquecida. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. Então, como eu falei para vocês, tanto a França como os espanhóis entraram na guerra contra a Inglaterra, né, na independência dos Estados Unidos, recuperaram também os seus territórios. Então, eles não entraram com dó dos norte-americanos, eles entraram por interesses para dar uma aniquilada, né, tipo assim, diminuir aí esse protagonismo da Inglaterra e recuperar o que eles haviam perdido. E por último, deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Isso aqui também, gente, é uma questão super importante, deixando claro que essa parte aqui também pertencia aos indígenas, né, que estavam aqui na América do Norte. E, muito parecido com o que aconteceu aqui, foram também vítimas de guerras, vítimas de uma violência sem fim. Foi terrível também. E aqui nessa última consequência é onde os Estados Unidos começam por uma expansão territorial muito grande. Inclusive, naquela época, eles começavam, inclusive, a chamar, né, fazer com que essas terras pudessem chamar a atenção, as terras que ainda eram dos indígenas, fazer com que as pessoas, né, a questão da imigração, fossem para lá para colonizar essas terras. Então, esse é um dos motivos do quanto o território dos Estados Unidos se tornou tão grande, tá certo? Então aqui a gente finaliza a independência dos Estados Unidos e depois nós vamos dar continuidade a esse processo de independência das colônias nas Américas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.